Olá, a graça e a paz de Jesus. No vídeo de hoje quero conversar com você sobre o tema Guarda a tua fé. Por vezes nós protegemos, guardamos aquilo que consideramos valioso para nós. Por vezes você faz um seguro de vida, por vezes você faz um seguro de proteção de bens materiais, por vezes você faz um seguro do teu carro. E é correto mesmo que se faça, porque a palavra de Deus, ela diz para nós na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, do versículo 13 ao 15, que nós não sabemos o que acontecerá amanhã. E por causa disso é importante que sim, você se proteja e você se previna, você se programe para eventuais situações que podem acontecer na nossa vida. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã e por isso, na medida do possível, nós procuramos proteger e guardar o que consideramos valioso. Você guarda e protege a sua honra, porque é valiosa para você e glorifica a Deus. Você guarda e protege a sua família, porque de fato é o nosso maior bem, é o nosso maior patrimônio nessa terra. Você guarda, nós guardamos aquilo que consideramos valioso para nós. E a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos instrui a guardar a nossa fé. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Note que o apóstolo Paulo, quando ele fala de proteger algo de valor, de guardar algo importante, ele diz: guardei a minha fé. E o apóstolo Paulo, ele conseguiu cumprir a sua jornada ministerial desde o momento que ele foi chamado até o final da sua carreira, porque ele viveu pela fé. Sem a fé, jamais o apóstolo Paulo ou qualquer outro homem ou mulher de Deus que nós consideramos como referência, sem a fé, eles jamais conseguiriam fazer a vontade de Deus, jamais conseguiriam cumprir o propósito de Deus, jamais conseguiriam agradar a Deus. Como diz a palavra na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus espera que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, se o apóstolo Paulo ele desenvolveu toda a sua jornada ministerial, do início ao fim, de maneira satisfatória e honrosa, para chegar no final da carreira com a sensação de dever cumprido, é porque ele fez isso por meio da fé. E ele mesmo testemunha, ele mesmo relata isso para Timóteo, dizendo: eu combati o bom combate e acabei a carreira. E eu só combati o bom combate e acabei a carreira por causa da minha fé em Jesus Cristo. Portanto, a palavra de Deus nos convida a guardar a nossa fé, a desenvolver toda a nossa vida, toda a nossa passagem, toda a nossa trajetória na terra por meio da fé. E a fé, ela envolve pelo menos dois aspectos importantes da nossa vida, e o primeiro é crer. A palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a nossa fé, a nossa crença, ela se baseia na fé. A nossa crença se baseia na fé. A fé é o fundamento da nossa esperança. Nós cremos que Jesus vai voltar, nós cremos que os mortos ressuscitarão e viverão na eternidade com Deus. Nós cremos que os vivos que estiverem vivos na ocasião da volta de Jesus serão transformados e receberão um corpo glorioso. Nós cremos que nós viveremos para sempre com o Senhor. Nós cremos, conforme diz a palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 2, que nós veremos a Deus assim como Ele é. Nós cremos que Jesus, ele desceu do céu, ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a figura humana, ele morreu na cruz do Calvário, derramou todo o seu sangue por nós, ficou 3 dias e 3 noites sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive e está à direita do Pai. Nós cremos em tudo isso por meio da fé. A fé nos move a crer, o Espírito Santo nos move a crer.
Então a fé, ela envolve primeiramente o aspecto do crer. Nós passamos a crer em tudo que a palavra de Deus diz. Nós passamos a crer nas promessas. Nós passamos a viver por meio da esperança, porque nós recebemos de presente a fé em Cristo Jesus. Portanto, a fé envolve primeiramente o crer. Nós cremos em Deus por meio da fé. E a fé envolve também a fidelidade. No livro do Apocalipse, ao dirigir sua carta à igreja de Esmirna, Jesus diz a ela: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ou seja, a fé, o segundo aspecto que envolve a nossa fé é a questão da fidelidade. A fé nos move a ser fiel a Deus, ainda que isso muitas vezes nos custe a própria vida. Jesus falou para a igreja de Esmirna e também essa mensagem é para nós nos dias de hoje. Essa mensagem ressoa nos nossos ouvidos e no nosso coração, dizendo: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Portanto, a nossa fidelidade a Deus, ela está para além até mesmo da nossa própria vida. Se for necessário entregar a própria vida para manter a nossa fidelidade a Deus, nós precisamos estar dispostos a entregar a nossa vida por fidelidade ao Senhor. Portanto, o segundo aspecto que envolve a nossa fé é o aspecto da fidelidade. A partir do momento que a fé ela é colocada no nosso coração e é entregue a nós de uma vez por todas, nós devemos zelar por essa fé e batalhar por ela, como diz o apóstolo Judas na sua carta, no versículo 3, ele diz para que nós batalhemos pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, nós devemos pelejar com a nossa fé, nós devemos defender a nossa fé, nós devemos guardar a nossa fé, ainda que nós sejamos hostilizados pelo mundo, ainda que nós sejamos marginalizados pelo mundo, ainda que nós passemos a ser considerados a escória da sociedade por causa da nossa fé em Jesus. Nós não podemos abrir mão da nossa fé em Jesus, porque a fé envolve também fidelidade ao Senhor. Quando nós recebemos a fé, nós recebemos graça para ser fiéis ao Senhor, fiéis no ministério que recebemos, fiéis à nossa família, fiéis a Deus, fiéis à nossa consciência, fiéis à palavra de Deus, fiéis diante da igreja, diante da sociedade, diante do Senhor, diante de Deus. Portanto, que nós, pela fé em Jesus, sejamos fiéis a Deus. E para finalizar esta reflexão, eu gostaria de pensar com você dois pontos muito importantes. Primeiro, qual tem sido o tamanho da sua fé? A sua fé, ela tem crescido, a sua fé tem se fortalecido, a sua fé tem se desenvolvido em Jesus? A palavra de Deus mostra que a nossa fé em Jesus, a fé que transcende, a fé transcendente, ela se mede com profundidade. Qual é a profundidade da sua fé em Jesus? Esse é o primeiro aspecto que nós devemos pensar. Nós não devemos permanecer com a nossa fé pequena do começo ao fim da nossa jornada. A nossa fé precisa crescer. Jesus fala que a nossa fé, ela pode até começar do tamanho de um grão de mostarda, pequenininha, quase invisível, mas ela precisa crescer e se transformar num arbusto enorme e grande. Portanto, a nossa fé ela precisa crescer e ela cresce na profundidade. Qual é a profundidade da sua fé em Jesus? E um segundo aspecto importante que nós devemos pensar a respeito da fé é: que preço você está disposto a pagar para defender a sua fé em Jesus? Você tem defendido a sua fé em Jesus assim como defende e protege os seus bens materiais? Você tem guardado e protegido a sua fé em Jesus, assim como o apóstolo Paulo que disse: "Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé"? Guarde a sua fé em nome de Jesus. Vamos orar? Soberano e eterno Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Senhor, obrigado pela tua fidelidade, pela tua bondade na nossa vida. Obrigado por se revelar a nós por meio da palavra, que nos dá o privilégio, a oportunidade de conhecer ao Senhor. Obrigado por nos entregar esta fé valiosíssima, que é a nossa coroa, que é a nossa recompensa.
nos ajuda a guardar a nossa fé diante de qualquer circunstância, seja ela boa e favorável, ou seja ela difícil e até mesmo contrária, que nós possamos ser fiéis ao Senhor até a morte, assim como o Senhor propôs à igreja de Esmirna e propõe a nós também, que nós possamos crer no Senhor, ainda que a circunstância diga um não, que a nossa fé permaneça firme em Ti, no nome de Jesus, para a Tua glória nós oramos. Amém.